Então, bom dia a todas e a todos, ao pessoal que nos assiste aí no canal do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia. Bem-vindas e bem-vindos para mais um seminário do PNEB, dessa vez em parceria com o Programa de Educação Tutorial Comunidades Indígenas. Hoje temos uma presença ilustre, que eu vou pedir que faça uma saudação para nós, o professor José Augusto Sampaio, nosso presidente da Associação Nacional de Ação Indigenista, ANAI, está aqui presente conosco. Para quem não conhece, eu integro também há pouco tempo, não é, a ANAI, e ela foi fundada, me ajude, Guga, no final dos anos 70, início dos 80, não é? Temos aqui a professora Rosário, a coordenadora do PNEB, do Programa de Investigação sobre os Povos Indígenas do Nordeste, não é? Vários estudantes que são bolsistas do PNEB, bem-vindas, bom dia a todas. Temos a equipe aqui do IBGE. Antes de receber, eu gostaria que Guga fizesse uma pequena saudação. Bom dia, canal. É uma satisfação sempre estar aqui, especialmente estar participando de uma atividade do PNEB. É o programa no qual eu fui formado, né? Eu sou um estudante dessa casa e sempre é uma satisfação voltar aqui. Obrigado. Hoje nós vamos receber uma parceira que já esteve conosco, isso é muito legal. Eu gostaria de dizer à equipe do IBGE que é muito importante, porque a equipe veio ao pé de comunidades indígenas durante a realização do censo. Agradecemos o compromisso com o retorno agora para a apresentação de parte dos dados, dos primeiros dados em relação aos povos indígenas, não sei se da região Nordeste ou nacional, aí depois de tudo. Então nós vamos receber com muita honra a nossa parceira Daiane Siriaco. Daiane, ela é arte educadora e servidora do IBGE, atua como assistente de projetos da coordenação de geografia e como pesquisadora nos seguintes temas: representações gráficas e espaciais de dados estatísticos, produção de estatísticas oficiais para povos e comunidades tradicionais e outros grupos diferenciados, ações afirmativas, cotas raciais, políticas públicas, racismo estrutural e racismo institucional. É integrante do Grupo de Trabalho de Povos e Comunidades Tradicionais e de Favelas e Assentamentos Populares do Instituto do IBGE. Então, por favor, Daiane, bem-vinda mais uma vez à Universidade Federal da Bahia. Bom dia para todo mundo, não sei se é bom dia, né? Primeiro queria agradecer novamente esse espaço para a gente estar aqui, para trocar. No ano passado foi realmente muito proveitosa a discussão, então esse compromisso de voltar e trazer os resultados é algo que eu estava ansiosa, porque a gente sabe que mudou bastante coisa, principalmente aqui no estado da Bahia, e eu vou trazer para vocês a comparação de 2010 com 2022. Eu quero me apresentar e vou me autodescrever, né, porque a gente tem aqui pessoas com deficiência visual. Então eu sou Daiane Siriaco, sou uma mulher preta de pele clara, eu tenho os olhos castanhos, o nariz e a boca largos, eu estou usando um aplique que é um cabelo bem crespo, que a gente chama de Marley Hair, que também é da cor castanha com algumas mechas vermelhas. Estou usando um cropped, né, uma blusinha branca, uma saia comprida estampada, e é isso. Então no IBGE, como o professor falou, eu trabalho na coordenação de geografia, estou envolvida em alguns projetos do Instituto e faço parte do grupo de trabalho de povos e comunidades tradicionais, que é o grupo que cuida especificamente da produção de dados estatísticos, das representações para os povos e comunidades tradicionais. Eu vou apresentar, como no ano passado eu trouxe o projeto técnico, agora eu vou apresentar esses resultados. É bom falar também das inovações que a gente teve no censo. Sobre o que o professor falou, né, de etnia e língua, são dados que ainda estão no forno. Como é um campo aberto, as pessoas podem escrever o que elas querem, a gente demora para fazer a codificação. Demora realmente assim, é um trabalho bastante pesado. Então, esses dados vão sair no ano que vem. Eu já me comprometo aqui, está filmado, que eu vou voltar para a gente compartilhar esses dados aqui com todo mundo. O que a gente vai ver aqui hoje, né? As inovações que a gente teve para o censo 22, em relação às questões metodológicas, né, o que mudou, os conceitos e as definições que o IBGE utiliza para pessoa indígena, localidade indígena e terra indígena oficialmente delimitada. Esses conceitos são importantes porque a gente faz um recorte, né, dos dados a partir também das terras indígenas, então é importante dizer o que o IBGE considerou como terra indígena.
oficialmente delimitada, os limites de comparação entre 2010 e 2022, porque tem algumas questões, como mudou a metodologia, então existem várias coisas que a gente tem que se atentar, né? Não foi simplesmente um crescimento ou uma redução demográfica, existem vários componentes que a gente tem que considerar quando for comparar os dados do censo de 2010 e de 2022. E apresentar os resultados de população indígena, Brasil todo, terras indígenas, domicílios e indígenas na Bahia, que foi o que eu coloquei aqui. A gente vai ter alguns dados sobre os povos indígenas na Bahia. O primeiro censo que a gente teve consulta livre, prévia, esclarecida, as representações indígenas, a comunidade acadêmica, a outros órgãos que trabalham com questões indígenas no governo federal, enfim. Isso a gente seguiu, né, a Convenção 69 da OIT, que é uma convenção internacional que o Brasil é signatário. Então, em respeito aos povos e comunidades tradicionais, o que essa convenção diz? Que tudo que atinge direta ou indiretamente os povos e comunidades tradicionais, eles precisam ser consultados, eles precisam entender o que está acontecendo. E a gente fez isso pela primeira vez. Essa é a foto de uma consulta que a gente teve lá no Rio de Janeiro. Então, tem pessoas indígenas de vários lugares do Brasil, representações nacionais também, e a equipe do IBGE, né, na foto. A gente também teve uma cartografia censitária, que foi colaborativa, depois eu vou explicar como é que a gente fez isso. Essa cartografia censitária é importante para quê? Porque alguns quesitos funcionam de uma forma que a gente chama de espacialmente controlada. Elas abrem alguns lugares apenas. Então, o IBGE tem que mapear esses lugares para que a pergunta funcione onde tem que funcionar, né? E também foi a primeira vez que as comunidades indígenas, que as representações indígenas, as lideranças, tiveram participação nesse mapeamento. Tem uma aldeia urbana em tal lugar, tem que colocar. A gente colocou na nossa base. Os indígenas isolados não são alvo de recenseamento, mas dentro de terra indígena, se tem comunidade, pode ser recente contato, eu vou falar um pouquinho disso também, a gente investiga no censo. Também teve a questão dos questionários, o princípio da autodeclaração. A gente respeita a autodeclaração do informante, a orientação é que a pessoa não questione, o recenseador não pode questionar o que o informante responde. Então é isso, a pessoa se declara indígena, ela vai ser considerada indígena pelo IBGE, certo? Esse princípio da declaração ele é muito importante, né? Porque é um princípio básico de todo o questionário do censo, inclusive para o quesito de cor ou raça. Não é o recenseador que identifica a pessoa. A pessoa, ela se identifica e no caso dela responder por outras pessoas da casa, aí vai ser a percepção dela sobre os outros moradores. Porque é muito comum que numa casa que mora, sei lá, 5 pessoas, apenas uma pessoa responda, né? Ela responde por ela e pelos outros. A primeira pergunta que abre no Brasil inteiro, em todos os domicílios, é: a sua cor ou raça é branca, preta, amarela, parda ou indígena? Eu estou dentro de uma localidade indígena e a pessoa não se declarou indígena na pergunta de cor ou raça, abre essa pergunta que a gente chama de pergunta de cobertura, que é: você se considera indígena? A pessoa pode considerar a cor da pele, ela pode considerar a ancestralidade, ela pode considerar o que está no documento, que é muito comum. As pessoas falam: na minha certidão tá porque eu sou parda. Isso acontece muito com os indígenas, né? E aí a pessoa responde parda dentro da terra indígena. Aí ela pergunta: você se considera indígena? Aí ela vai ser uma pessoa parda que se considera indígena. Se a pessoa se considerar ou se declarar indígena, abre essa outra pergunta, que é a etnia, povo ou grupo indígena. A língua indígena que ela fala, pode colocar também mais de uma etnia, mais de uma língua, e se fala português no domicílio. Então os dois quesitos levam para esse mesmo caminho. É a primeira vez que o IBGE construiu um treinamento específico para quem foi atuar nas localidades indígenas. As pessoas não tinham preparo até então, né? Não tinha nenhuma diferenciação no IBGE. A gente construiu junto às representações daquelas consultas livre, prévias, esclarecidas que a gente fez. Foi para construir a metodologia, construir o treinamento, foi tudo aprovado em consulta com todos os representantes que estavam ali, né? A gente teve que fazer esse mapeamento de quantos recenseadores iam atuar nessas áreas para treinar especificamente essas pessoas. Foi um trabalhão, gente. A gente teve essa etapa de sensibilização, porque não adianta nada o IBGE fazer todo esse trabalho junto às lideranças, junto às representações indígenas, e chega lá na comunidade, a pessoa não se declarar, né? Então a gente fez um dia do lançamento do censo indígena, que foi uma mobilização nacional em vários lugares do Brasil. Tanto questão logística, quanto até para ter ideia de quantas pessoas tem naquela aldeia, etc. A gente contou muito com o trabalho da CESAI. Então essa operação ela foi toda feita
em conjunto com várias instituições. Né? Essa é uma foto que mostra a equipe do IBGE numa aldeia com várias lideranças indígenas. Né? Nenhum trabalho do censo podia começar na comunidade, seja ela urbana, rural, dentro ou fora de terra indígena. Nada começava sem ter essa reunião de abordagem para explicar o trabalho para as lideranças, para que a liderança autorizasse a equipe do IBGE a realizar esse trabalho lá. A gente tem mapeado a taxa de não resposta, que a gente chama, né? Que é ou pessoas que estavam ausentes ou que se recusaram a responder o questionário. Nas áreas de PCTs, né, de povos e comunidades tradicionais, essa taxa foi tipo de 1,7%. É muito baixa. O Brasil inteiro foi quase 5%. O que eles alegavam para não... Ixi, aí tem de tudo. Às vezes a pessoa se recusa mesmo, a pessoa não quer, não confia no IBGE, tem medo, tem várias questões. Tem gente que acha que vai perder o benefício do Minha Casa Minha Vida. A gente também teve apoio de guias comunitários, foi a primeira vez, novamente, que o IBGE trabalhou com os guias. Esses guias, eles podiam ser da própria comunidade, podiam ser da CESAR, da FUNAI, e também tinha o guia intérprete, que várias comunidades não falam português, né? Não tem a língua português como a sua principal língua. Então, como é que a gente faz um questionário do censo? O guia intérprete estava lá. E algumas operações especiais, né? Nos povos de recente contato, como eu citei aqui os Yanomami, existem outros povos de recente contato, que as pessoas não falam português, tem várias questões, às vezes não falam o nome dos mortos, e existe uma pergunta de mortalidade, como é que a gente capta se morreu alguém, se não morreu? Aí tinha lá um procedimento que era consultar as listas da CESAR, enfim, conversar com as pessoas que trabalham na área, seja da FUNAI, da CESAR, etc. Então teve uma operação especial nos povos de recente contato, os povos em situação de abrigo, que também lá em Boa Vista, né, tem uma questão dos venezuelanos, eles estavam todos abrigados lá, como é que a gente faz? Então no dia que começou o censo, a equipe do IBGE já estava lá no abrigo para recensear quem estava lá aquele dia. Tiveram vários tipos de acesso diferente, então operações especiais por caminhada, né, o acesso por caminhadas de 4 horas, dependendo do lugar, porque não chegava nem helicóptero, então a pessoa às vezes ia de avião até um ponto e caminhava vários quilômetros até chegar na comunidade. Também teve acesso fluvial em galões de combustível dentro, porque eram missões longas de 20, 30 dias. Tiveram áreas que foram só acessadas pelo avião e as áreas acessadas por helicópteros em parceria com a PRF. Isso aí foi uma mega operação, gente. Aí tinha essa sala de situação com a FUNAI, isso era uma sala de sigilo. Durante a coleta, a gente se reuniu com a FUNAI para mostrar como é que estava o andamento da coleta do censo nas terras indígenas. Isso tudo que a gente fez segue recomendações internacionais e a legislação brasileira, né? A gente também fez testes pré-censo, uma foto da equipe na terra indígena Pancararu, entre serras, lá no Pernambuco, para a gente chegar agora na divulgação, que é o Brasil Indígena, uma nova foto da população indígena. Primeiro eu vou falar então dos conceitos e definições que o IBGE utiliza. Pessoa indígena, localidade indígena e terra indígena oficialmente delimitada. É a pessoa que se declara indígena ou índia, e essa classificação se aplica aos indígenas que vivem em terras indígenas e aos que vivem fora delas. Vocês viram, a pergunta abre para o Brasil inteiro em todos os domicílios, aquela primeira pergunta, né? A pessoa se declarou indígena, ela é indígena. São várias configurações territoriais. Como é que a pesquisa do IBGE vai dar conta disso, né? Localidade indígena é o conceito que o IBGE criou para dar conta dessa diversidade. E o que compõe as localidades indígenas? As terras indígenas oficiais, certo? Os agrupamentos indígenas, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, e outras localidades indígenas. Tudo isso compõe as localidades indígenas. Lembra que eu falei daquela pergunta de cobertura que abre nas localidades indígenas? Em 2010, elas abriram só dentro de terra indígena. Agora, elas abriram nessas outras áreas todas. O que é a localidade indígena, então? São aquelas localidades que compõem o conjunto das terras indígenas, oficialmente delimitadas, dos agrupamentos e as demais áreas que têm a presença indígena em potencial ou comprovado. As terras indígenas oficialmente delimitadas são aquelas que contam com alguma delimitação formal da FUNAI. Os agrupamentos indígenas foram mapeados pelo próprio IBGE, né, que é um conjunto de 15 ou mais indivíduos indígenas que pode estar numa moradia, algum vínculo familiar ou comunitário. E as outras localidades indígenas que podem ter uma ocupação dispersa em áreas rurais e urbanas,
o entorno das terras indígenas e do agrupamento. Às vezes as pessoas moram fora da terra, mais próximo da terra, né? E a cartografia censitária, né, que foi esse mapeamento das localidades indígenas, ela foi colaborativa e foi fundamental para que o quesito se considera abrisse. Sem esse mapeamento, a gente não ia ter essa possibilidade de abertura do quesito em várias áreas, né? Então, para fazer esse mapeamento, a gente teve o uso bastante dos registros administrativos, a gente teve assim, uma parceria com vários órgãos, postos de saúde, às vezes até pelo nome da escola a gente sabe que o IBGE investiu em imagem de satélite, de alta resolução, para a gente fazer varredura no território, isso foi utilizado, e trabalho de campo. E também esse canal, que era um canal de comunicação direta, que é o Mapeia Aldeia, era um grupo no WhatsApp que a pessoa podia falar assim, olha, eu estou aqui na minha comunidade e mandava localização pra gente. Agora, primeiros resultados, vamos lá. Primeiro eu vou apresentar para elas os resultados de população indígena para Brasil e depois na Bahia. Primeiro para a população indígena, né, pessoas indígenas. No Brasil, as pessoas indígenas residentes em 2022 era 1.693.535 indígenas no Brasil, no país todo. Isso representa 0,83% da população total do país. Em 2010, a gente não chegou a 900 mil, foi 890 e poucos. Pessoas indígenas segundo as grandes regiões, em 2022, é um gráfico, né? Então, o Norte tinha 753.357 indígenas, o Nordeste é a segunda região com mais indígenas, com 528.800 pessoas indígenas. Agora, terras indígenas com mais pessoas indígenas, né? E aí, em primeiro lugar, é a terra indígena Yanomami, Roraima e Amazonas, que tem 27.152 pessoas indígenas. 99%, né, 82, quase 100% da TI Yanomami é formada por pessoas indígenas, né? Aí, a variação de pessoas indígenas em itens comparáveis por unidade da federação. A gente vê, por exemplo, Alagoas teve um decréscimo de 17%. Na Bahia, algumas áreas tiveram um decréscimo, inclusive Coroa Vermelha. Diminuiu por quê? Porque vazou para fora, não está mais lá dentro, né? Está nas beiradas. Exatamente. Aí aqui tem a variação de pessoas indígenas em terras indígenas comparáveis, de 2010 para 2022, né? 319 tiveram variação positiva, 171, que são 63%, não, 63% a gente teve esse aumento. Variação negativa foi 34%, 171 terras indígenas tiveram essa variação negativa, 3% foram os mesmos dados e 8% não tiveram, 8 terras, que é 1,59%, não teve população nos dois censos. São pessoas indígenas em terras indígenas em 2010 e em 2022. A gente vê que a variação é pouca. Assim. Domicílios com pelo menos um morador indígena. Para essa divulgação, né, para os domicílios, a gente vai considerar o domicílio particular permanente ocupado. O domicílio que estava ocupado na data de referência é o que vai ser considerado aqui, porque tem domicílio coletivo, tem improvisado, tem várias outras classificações que o IBGE faz, né, no censo. São domicílios que foram construídos para servir exclusivamente para habitação e estavam ocupados na data de referência. Cada família é uma unidade domiciliar, mesmo que não tenha parede delimitando, porque o conceito de domicílio do IBGE, você tem que estar delimitado por parede. Só que dentro de uma maloca a gente não consegue fazer essa delimitação, então a gente teve que adaptar. Isso foi também um trabalho do grupo de povos e comunidades tradicionais, adaptar o conceito de domicílio do IBGE para poder tratar e contar os domicílios indígenas que são malocas, enfim, que tem mais de uma unidade familiar. Esses domicílios não são domicílios coletivos, são domicílios particulares permanentes ocupados, eles têm que entrar nessa conta. E esse é o mapa de domicílios particulares ocupados, onde pelo menos uma pessoa se declarou indígena no Brasil. Cada pontinho amarelo representa um domicílio com morador indígena. São 630.041 domicílios particulares com moradores indígenas, o que representa 0,87% dos municípios brasileiros permanentes ocupados. A média de moradores por domicílio no Brasil é de 2,79. Nos domicílios com morador indígena é um pouquinho maior, 3,64. Tem moradores em domicílios particulares permanentes ocupados com pelo menos um morador indígena. Dentro daquele domicílio onde pelo menos uma pessoa se declarou indígena,
Como é que foi a declaração dessas pessoas, né? 73,43% se declarou indígena e 26,57% não se declararam indígena nesses domicílios com pelo menos uma pessoa indígena. Pessoas indígenas na Bahia, né? 229.103 pessoas indígenas na Bahia. Isso representa 13,52% dos indígenas do Brasil. Então a Bahia concentra 13% dos indígenas do Brasil e é 1,62% das pessoas residentes na Bahia. Que na Bahia, 36% dos indígenas foram captados na primeira pergunta, na pergunta de cor ou raça, quando a pessoa fala direto porque é indígena, e 63% na pergunta de cobertura. Uma famosa afirmação de um pajé Ticum, esse pajé diz o seguinte: os indígenas, eles são filhos da Jurema. Ele trabalha com essa força que eu estou dizendo, né? Eles são filhos da Jurema. Jurema branca, né? E tem Jurema branca, Jurema vermelho e Jurema preto. Por isso tem indígena de luto nessa cor. Fantástico. Né? Então é diferente você ser indígena ou você ser branco, preto, vermelho, entendeu? Daí é independente, uma coisa não depende da outra. Daí a pergunta de cobertura para tentar resolver isso, né? Exatamente. E em todo o Brasil isso ocorreu em 3.461 municípios. 71% dos municípios onde havia pessoas indígenas, né? 100% das pessoas se declararam na primeira pergunta. Em 2010, tinha 7.563 pessoas indígenas em Salvador. Também era o mais populoso, né? O que tinha mais pessoas indígenas na Bahia. Os 3 municípios com mais indígenas na Bahia estão entre os 25 maiores municípios do Brasil, que é Salvador, que é o 4º, Porto Seguro, que é o 14º, e Ilhéus, que é o 21º. E em Salvador, a população indígena quase quadruplicou. Então, foi o segundo maior aumento entre as capitais, só perdeu para Manaus. São municípios, o top 10 aí dos municípios com mais população indígena em números relativos, né? Na proporção da sua população total. Salvador, como a gente já falou, é 1,15% da população. Em 2010 era 0,28%, isso é importante, né? Pessoas em terras indígenas, né? Aqui na Bahia. 20.263 pessoas indígenas e não indígenas vivem dentro de terra indígena aqui na Bahia. E aí dessas pessoas que estão dentro de terra indígena, 17.211 são indígenas e 3.052 são não indígenas. 121.166 domicílios com pelo menos uma pessoa indígena na Bahia, né, no estado da Bahia. Isso representa 19,23% dos domicílios com pelo menos um indígena no Brasil. Então a Bahia realmente tem uma concentração, né, de população de domicílios indígenas. E 2,28% dos domicílios baianos. Desses 121.000, 115.987 estão fora de terras indígenas e só 5.179 dentro. Eu vou apresentar aqui algumas formas de acessar esses dados, vai depender muito do uso que vocês vão querer fazer, tá? Esse panorama, ele é, digamos assim, o acesso mais simples. Aqui tem um tema, que vai estar em população, indígenas e quilombolas. Você escolhe o tema e aí você bota a localidade que você quiser aqui. Aqui está Porto Seguro. Isso pode ser uma terra indígena, por exemplo. Você bota lá terra indígena, qualquer recorte territorial que vai estar aqui representado para aquele tema que você selecionou, certo? Aí mostra a população total, a população indígena, o percentual que está dentro e fora de terra. Aí aqui tem a PGI. O que é PGI? É Plataforma Geográfica Interativa. Aqui já é para um público mais especializado. Quando você escolhe a sua camada, você tem que clicar nesse globinho aqui. Esse globinho abre, pode passar para o mapa interativo. E aí aqui já está com um zoom, vai abrir o mapa do Brasil grandão. E aí você vai dar zoom, quando você clica, aparece tudo, os atributos, né? Ele aparece aqui o município, são várias informações, pessoas indígenas, dentro e fora de terra. Aqui você baixa as coisas, a publicação, recomendo que baixem, que leiam a publicação bastante robusta. Pode passar e é isso, gente. Muito obrigada.